Os mistérios dos Anunnakis, mitos, realidade e controvérsias. Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Evidência Histórica. Hoje vamos explorar um dos tópicos mais fascinantes e misteriosos da história e da teoria da conspiração, os Anunnaki. Prepare-se para uma jornada que o levará entre os confins do tempo e do espaço, enquanto exploramos as histórias incomuns de seres que talvez sejam extraterrestres, que desenvolveram, moldaram a história da humanidade. Você já se perguntou se há algo mais nas origens da civilização humana do que os livros de histórias nos dizem? Quem eram os Anunnakis? Seriam eles deuses, extraterrestres ou simplesmente mitos antigos? Ao longo deste vídeo, vamos investigar as teorias que cercam essas figuras misteriosas e as evidências que os defensores dessa ideia apresentam. Vamos explorar os textos sumérios, as histórias de engenharia genética, a mitologia suméria e até mesmo tocar na influência dessas teorias na cultura pop. Você não vai querer perder nenhum segundo desta exploração, porque a história dos Anunnaki é verdadeiramente fascinante, cheia de mistério e intriga. Antes de mergulharmos nessa viagem, é importante notar que a teoria dos Anunnaki não é totalmente aceita pela comunidade acadêmica e é frequentemente vista como pseudociência. Estaremos abordando as teorias e explicações, mas também destacaremos as controvérsias e o ceticismo que cercam esse assunto. Número 1. Contexto histórico. Para entender plenamente as teorias dos Anunnaki, é essencial contextualizá-la na história e na cultura da antiga Mesopotâmia, particularmente na civilização suméria. A Mesopotâmia, conhecida como berço da civilização, era uma região situada entre o rio Tigre e Eufrates, que abrange partes do que hoje é o Iraque, o Irã, a Síria e a Turquia. A civilização suméria, uma das mais antigas da história, floresceu na Mesopotâmia por volta de 4500 a.C. a 1900 a.C. Escrita cuneiforme. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, que usava caracteres em forma de cunha para inscrições em tabuletas de argila. Essas inscrições se tornaram uma rica fonte de informações sobre a vida, a religião, a política e a cultura da época. A religião e mitologia suméria. A religião e a mitologia sumérias desempenharam um papel crucial na vida cotidiana e na forma como os sumérios viam o mundo. Os sumérios adoravam uma panóplia de divindades que faziam parte de uma mitologia intrincada. Textos cuneiformes. É nos textos cuneiformes que os defensores da teoria dos Anunnaki encontram referências a esses seres. Os textos incluem mitos, epopeias, registros históricos e rituais religiosos. São esses textos que muitos alegam conter evidências de interações entre os Anunnakis e os humanos. Complexidade da civilização sumeriana. É importante notar que a civilização suméria era notavelmente complexa para a época, com cidades, agricultura, comércio, sistemas de escrita e matemática avançada. Muitos acreditam que a sofisticação dos sumérios, que aparentemente apareceu de repente, pode ser explicada pela influência dos Anunnaki. No entanto, é crucial lembrar que a interpretação desses textos e a aplicação das teorias dos Anunnakis a eles são altamente controversas. A maioria dos estudiosos e especialistas em histórias, arqueologia e linguística vê essas histórias como parte da mitologia suméria, não como registros históricos de visitas extraterrestres. À medida que exploramos as teorias dos Anunnakis ao longo desse vídeo, lembraremos a complexidade desse contexto histórico e os muitos mistérios que ele contém. Número 2.
teoria dos Anunnakis. A teoria dos Anunnaki é uma narrativa intrigante que alega que uma antiga raça de seres extraterrestres chamados Anunnaki visitou a Terra em um passado distante e desempenhou um papel fundamental na evolução da humanidade. Essa teoria se baseia em várias explicações e interpretações de textos antigos, particularmente os textos sumérios. Vamos explorar algumas observações principais que são frequentemente feitas em relação aos Anunnaki. Origens Anunnaki. De acordo com a teoria, os Anunnaki seriam originários de um planeta chamado Nibiru, que possuía uma órbita extremamente alongada e levaria milhares de anos para completar uma volta ao redor do Sol. Intervenção na criação da humanidade. Uma das declarações mais proeminentes da teoria é que os Anunnaki realizaram experimentos de engenharia genética para criar a humanidade. Eles misturaram seu próprio DNA com os dos seres humanos primitivos, explicando a aparente lacuna evolutiva na história da humanidade. Interações com civilizações antigas. Os defensores da teoria dos Anunnakis afirmam que esses seres desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento das primeiras civilizações, como a Suméria. Eles forneceram conhecimento avançado em áreas como astronomia, matemática, agricultura e metalurgia. Hierarquia divina. Muitos proeminentes da teoria defendem os Anunnakis como os deuses ou deidades mencionadas nos textos sumérios, frequentemente associando-os a figuras mitológicas como Enki, Enlil e Anu. Eles argumentaram que os Anunnakis eram adorados como os deuses pelos povos antigos. Legado e influência continua. Além disso, a teoria sugere que os Anunnaki continuaram a influenciar os acontecimentos na Terra até os dias de hoje, e algumas conclusões incluem a ideia de que Nibiru pode retornar à órbita da Terra em algum momento, causando cataclismos. Nos próximos segmentos deste vídeo exploraremos este texto antigo e a forma como eles são interpretados à luz das teorias dos Anunnaki. Vamos continuar nossa jornada no misterioso mundo dos Anunnaki. Número 3. Textos antigos e interpretação Anunnaki. Para entender as teorias dos Anunnaki é fundamental mergulhar nos textos antigos, especialmente os textos cuneiformes sumérios, que são frequentemente citados como fontes de evidências por seus defensores. Vamos examinar como esses textos são interpretados à luz das teorias dos Anunnaki. Mitologia suméria. Os textos cuneiformes sumérios contêm inúmeras histórias mitológicas e religiosas que mencionam divindades e seres sobrenaturais. Os proponentes da teoria dos Anunnaki veem essas deidades como os Anunnaki, seres extraterrestres que desceram à Terra. Registros de intervenções divinas. Alguns textos sumérios descrevem eventos que os defensores da teoria dos Anunnaki interpretam como disciplinas divinas dos Anunnaki na história da humanidade. Por exemplo, o mito da criação suméria, que envolve a formação do homem a partir do barro, é interpretado por alguns como evidência de experimentos de engenharia genética realizados pelos Anunnaki. Figuras míticas e Anunnaki. Figuras mitológicas como Enki e Enlil, frequentemente mencionadas em textos sumérios, são vistas como representações dos Anunnaki. Enki, por exemplo, é frequentemente interpretado como um cientista ou engenheiro que desempenhou um papel central na criação da humanidade. Artefatos e representações visuais. Além dos textos, alguns defensores das teorias dos Anunnaki apontam para representações visuais em artefatos antigos, como esculturas e relevos, que retratam seres como traços físicos distintos que poderiam ser interpretados como extraterrestres.
No entanto, é importante notar que essas interpretações são altamente controversas e muitas vezes não são aceitas pela maioria dos estudiosos e especialistas em história e arqueologia. Muitas veem as histórias nos textos sumérios como mitos religiosos e não como registros históricos de encontros com seres extraterrestres. Além disso, argumentam que essas interpretações selecionadas não levam em consideração o contexto cultural e a natureza simbólica das narrativas antigas. Ao explorar as teorias dos Anunnaki, é essencial manter em mente o ceticismo acadêmico e o debate em torno dessas interpretações. No próximo segmento do vídeo, discutiremos as controvérsias e o ceticismo que cercam essa teoria e por que ela não é totalmente aceita pela comunidade acadêmica. Número 4. Engenharia genética na teoria dos Anunnaki. Uma das interpretações mais intrigantes das teorias dos Anunnakis é a ideia de que esses seres extraterrestres realizaram experimentos de engenharia genética para criar a humanidade. Essa alegação é frequentemente mencionada como uma explicação para a aparente lacuna evolutiva na história da humanidade. Aqui estão alguns dos pontos-chave relacionados à engenharia genética na teoria dos Anunnaki. Criação da humanidade. De acordo com a teoria, os Anunnaki manipularam o DNA de seres humanos primitivos, acelerando assim o processo evolutivo. Isso explicaria como a humanidade passou rapidamente de seres primitivos para civilizações altamente avançadas. Experimentos genéticos. Os defensores das teorias dos Anunnakis frequentemente citam textos sumérios que descrevem eventos que podem ser interpretados como experimentos genéticos. Por exemplo, o mito sumério da criação do Adapa ou Adão primitivo é frequentemente visto como uma descrição da criação do ser humano por meio da engenharia genética. Semelhança genética. Alguns defensores dessa teoria argumentam que a semelhança genética entre os humanos modernos e outros primatas não pode ser explicada apenas pela evolução natural. Eles alegaram que a introdução dos genes Anunnaki é a única explicação plausível para essa semelhança. Influência contínua. A teoria dos Anunnaki também alega que a influência dos Anunnaki na genética humana continua até os dias de hoje. Argumenta-se que esses seres podem ter retornado ou continuado a influenciar a evolução humana de alguma forma. É importante enfatizar que a alegação de engenharia genética realizada pelos Anunnaki não é retratada pela comunidade científica. Os cientistas apoiam a teoria da evolução por seleção natural como explicação mais plausível para a evolução humana. Além disso, surgiu a ideia de que seres extraterrestres visitaram a Terra para realizar experimentos de engenharia genética, carecendo de evidências científicas sólidas. Número 5. Mitologia e religião sumérias. Para entender as teorias dos Anunnaki, é essencial explorar a mitologia e a religião da civilização antiga suméria. Por esses elementos desempenham um papel crucial nas interpretações das denúncias sobre os Anunnaki. Aqui estão os principais pontos de discussão. Panteão sumério. A mitologia suméria era rica e complexa, com um panteão de divindades e seres sobrenaturais. Os sumérios adoravam uma variedade de deuses, cada um com suas próprias características e áreas de influência. Entre eles estavam Anu, Enki, Enlil e Inanna, deuses e heróis. Os proponentes das teorias dos Anunnakis frequentemente identificam esses deuses e heróis sumérios como representações dos Anunnakis. Por exemplo, Enki é muitas vezes interpretado como uma figura central na criação da humanidade e na transmissão de conhecimento avançado.
Mitos de criação. A mitologia suméria inclui mitos de criação que descrevem como a humanidade foi formada. O mito em particular, o da criação de Adapa, é frequentemente interpretado como a evidência de experimentos de engenharia genética pelos Anunnaki. Interações com deidades. Os textos cuneiformes frequentemente descrevem os seres humanos interagindo com divindades. Isso é visto por algumas evidências das interações entre Anunnakis e a humanidade. Influência cultural. A religião e a mitologia sumérias tiveram uma influência significativa nas civilizações posteriores na Mesopotâmia, como os babilônios e os assírios. Alguns defensores das teorias dos Anunnakis argumentam que essas influências, com meios lógicos, podem ser rastreadas até a intervenção dos Anunnaki. Em resumo, a teoria dos Anunnaki é uma narrativa intrigante, que alega que seres extraterrestres chamados Anunnaki visitaram a Terra no passado e desempenharam um papel fundamental na evolução da humanidade. Essa teoria baseia-se em interpretações selecionadas de textos antigos, especialmente dos textos cuneiformes sumérios, bem como em explicações de engenharia genética e intervenção divina. Embora a teoria dos Anunnaki tenha exercido uma influência significativa na cultura popular, na literatura de ficção científica e nas discussões de teorias da conspiração, é fundamental abordá-la com um olhar crítico e ciente de que as interpretações dessas histórias antigas são altamente disputadas. À medida que exploramos os mistérios dos Anunnakis, é importante manter em mente o valor do pensamento crítico, da análise baseada em evidências e da consulta a fontes confiáveis. A busca pela verdade e a exploração de tópicos fascinantes devem sempre estar em equilíbrio com o rigor intelectual e a supervisão acadêmica. O que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses mistérios dos Anunnaki? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Até o próximo vídeo.